Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendendeis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículos de 53 a 65. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas estavam reunidos. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e sentado junto com os criados, aquecia-se ao fogo. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para matá-lo, mas nada encontravam, pois muitos davam falso testemunho contra ele, mas os testemunhos não eram congruentes. Alguns, levantando-se, davam falso testemunho contra ele. Nós mesmos o ouvimos dizer: eu destruirei este templo feito por mãos humanas, e depois de 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Nem mesmo quanto a essa acusação o testemunho deles era congruente. Levantando então o sumo sacerdote no meio deles, interrogou Jesus, dizendo: nada respondes? Que testemunham estes contra ti? Ele, porém, ficou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou de novo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, então, rasgando suas vestes, disse: que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos julgaram-no réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e esbofeteá-lo, e a dizer: dá uma de profeta. E os criados o esbofeteavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus blasfemou? A acusação que levou Jesus à condenação de morte pelo seu povo foi uma acusação de blasfêmia. E a blasfêmia foi confirmar a verdade a respeito de si mesmo, que inclusive Jesus disse diversas vezes enquanto estava ensinando e com as suas obras. Mas o coração fechado, invejoso, obstinado, maldoso, cruel daqueles homens era incapaz de aceitar que Deus viesse para fazer a sua obra salvífica desta maneira. E mesmo ouvindo da boca de Jesus: eu sou, eles disseram a si mesmos, como Jesus contou a respeito deles na parábola dos vinheteiros: homicidas, este é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a herança para nós.
Vamos tomar conta da religião, vamos fazer as coisas do nosso jeito, vamos matá-lo. E eles procuravam testemunhas para incriminar Jesus. Eles conseguiram finalmente prender Jesus, mas não podia condenar Jesus à morte. Assim, deliberadamente, alguém podia questionar. Estava todo o sinédrio reunido, o sumo sacerdote, todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas reunidos. Naquela mesma noite. Por quê? Porque eles saíram na certeza de que Jesus seria finalmente capturado. Porque eles arrumaram um traidor. Judas trai Jesus, Jesus se entrega, porque ninguém me tira a vida, sou eu que a dou livremente. E ele vai a julgamento pelo seu próprio povo. Ele é acusado de um monte de coisas, só que esqueceram de combinar, né, a acusação. Olha, ele fez isso, o outro confirma. Não, cada um dizia uma coisa e as coisas não se confirmavam. E para os efeitos da lei, para que uma acusação fosse aceita, as testemunhas tinham que estar concordando. Né? E as testemunhas não concordavam. Mas chegou um ponto em que o sumo sacerdote fez a pergunta. A pergunta que era o ápice, era o que eles queriam mesmo saber. Se Jesus ia ter coragem de sustentar que era o Filho de Deus. Ora, Jesus sendo verdadeiro homem e apenas homem, diante daquela multidão que o julgava, já estava machucado, já tinha sido ridicularizado, pressionado, faria o quê? Não sou eu não, só sou um profeta. Aí iam falar com ele, iam prendê-lo, iam bater nele, dizer, nunca mais faça isso, toma vergonha na sua cara, larga a mão de ser besta, você está tumultuando tudo, se você continuar, você vai ser morto. Sai daqui, seu mendigo, arruaceiro. Iam falar de tudo para Jesus e iam mandar ele embora. Se ele não fosse quem ele é, e Jesus não podia desdizer aquilo que disse a vida inteira, durante toda a sua pregação, em todos os lugares onde ele foi, nunca negou sua identidade. E ele responde ao sumo sacerdote, eu sou. E diz mais, e vereis o Filho do Homem, e aí ele diz que ele confirma que esse eu sou, lá o Deus, eu sou o que sou, e o Filho do Homem, que é ele confirma a identidade. Aqui já temos a trindade, porque eu sou para os judeus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor de tudo, o único Deus. O que eles não sabiam é que Deus tem um filho. Não sabiam que Deus tinha um filho, que é Deus como ele. Não sabiam que Deus tem um Espírito Santo, que é Deus como ele. E que não foi apresentado aqui por Jesus para aqueles homens. Então, alguém se fazendo filho de Deus, assim, de uma maneira tão clara, para eles era blasfêmia. Mas por que foi blasfêmia? Foi blasfêmia porque eles não tinham fé desde o início. Porque o povo acreditava em Jesus e em suas palavras, sim. E a gente costuma pensar que, e já ouvimos muitas vezes, que, mas o povo aclamava Jesus, mas mandou crucificar. Mas será que era o mesmo povo que seguia Jesus? Será que era o mesmo povo que via os milagres e estava com ele? Porque já havia acontecido uma primeira peneira antes. A peneira do discurso do pão da vida que Jesus faz lá no Evangelho de São João, no capítulo 6. E agora está acontecendo uma nova peneira, a peneira da cruz. Há um povo que é fiel a Jesus, que ama Jesus, que crê em Jesus, mas que, assustado com tudo, foge. Os seus apóstolos e os discípulos mais próximos. Mas há um povo que vê Jesus e conhece Jesus de longe.
e que vai sim se juntar aos chefes para gritar crucifica-o. Tudo por quê? Porque Jesus diz: eu sou o Filho de Deus bendito. Essa é a pergunta que o sumo sacerdote faz para Jesus. Tu és o Filho de Deus? Tu és o Messias, o Filho do Deus bendito? Olha, e ele une aqui as duas realidades, o Messias, o Filho de Deus. Será que é porque ele crê que o Messias é o Filho de Deus? Ou já trazendo aquilo que Jesus juntava, porque eles conheciam a pregação de Jesus, eles sabiam tudo aquilo que Jesus tinha dito, já juntando aquela afirmação mais importante, mais forte que Jesus se declara Messias e Filho de Deus, e pergunta para saber, será que ele vai ter coragem? Será que ele vai confirmar isso? Será que ele vai blasfemar mesmo assim, na frente de todo mundo? Vai ser fácil então condená-lo. E ele pergunta, és o Messias? O Filho do Deus bendito? Jesus vai além. E não só crava esta verdade na face da terra com uma frase só, uma expressão, eu sou. Mas vai além e confirma, e vereis quem? O Filho do Homem, aqueles que vocês esperam, que sabem que está no céu. Este, voltando, poderoso, sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo nas nuvens do céu. Pronto. Rasgando as vestes, ele grita, blasfêmia, que vos parece? E todos começam a condená-lo. Se você viu aquele filme, A Paixão, dirigido por Mel Gibson, você vai se lembrar dessa cena. Do sumo sacerdote rasgando as vestes, gritando com ira e satisfação, porque eles finalmente tinham conseguido condenar Jesus. Com ira e satisfação, gritando, blasfêmia. E depois, Jesus é completamente desrespeitado e deixado para apanhar e para seguir na sua entrega por nossa salvação. Vamos anotar no nosso diário? Temos promessa de Deus e princípio eterno. Promessa de Deus, versículo 62. Jesus respondeu, eu sou, né? Tá no versículo também. E vereis o Filho do Homem, é uma promessa. Vai ver. Estes que vocês estão condenando, vocês vão ver. Sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Essa é uma promessa para os fins dos tempos. Porque eles não viram isso aqui enquanto viviam agora, mas vão ressuscitar. Todos vão ressuscitar. Uns para a salvação eterna, outros para a condenação eterna. Mas todos ressuscitarão e verão Jesus assim. E Jesus está dizendo, eu sou. Você não acredita? Você está me condenando, mas eu sou. Aquilo que você perguntou. E você vai ver. Gente, que duro, né? Quando a gente pensa na força que tem essa palavra. É Deus falando. Mas como a falta de fé, o fechamento e o orgulho podem nos tornar pessoas impermeáveis e capazes de desafiar Deus desta maneira e acusá-lo de blasfêmia. É o cúmulo do orgulho, né? Aí sim, se fazendo maior que Deus. E o princípio eterno está no mesmo versículo, mas começa lá no versículo 61. Né? 61b, mas pode anotar tudo, tá? Para não ficar assim, difícil a compreensão. Olha, o sumo sacerdote ali, se você pegar
do versículo 61, ele, porém, ficou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou de novo. Essa é a pergunta importante que está dentro do princípio eterno. E entra no versículo 62. 61 e 62, olha. Tu és o Messias, o Filho do Deus bendito? Essa é a pergunta. E a resposta está no versículo seguinte. Jesus respondeu, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o Messias, o Filho de Deus bendito. Está confirmado. Só o eu sou já resolvia. Mas estão as duas coisas juntas aqui. E a promessa que se segue faz parte do versículo. Então anote também, dentro dessa realidade do princípio eterno, porque é uma verdade a respeito de Deus. Não que você vai ver, essa é a promessa, mas quem? O Filho do Homem. O Filho do Homem é o eu sou. É o Messias. É o Filho de Deus bendito. O Filho do Homem é a mesma pessoa. Então, aqui também tem princípio eterno. Bom, anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje, como colocar isso em prática na sua vida. Se você está se perguntando assim, poxa vida, eu não entendi esse negócio de promessa, de princípio eterno, isso é uma confusão para mim. Aliás, tem gente que faz o diário espiritual aqui e também tem essas dúvidas. Você sabia, você que já faz o diário espiritual, que tem um vídeo aqui que eu estou tirando dúvidas, principalmente a respeito dos princípios eternos? Está lá na playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual. Se não me engano, é o 2º ou o 3º vídeo, tá bom? Tirando dúvidas. Vai lá. Talvez a sua dúvida seja respondida. Caso não, você pode me perguntar, viu? Tanto aqui nos comentários, quanto através de um contato direto. Tem no link aqui da descrição de uma lista de transmissão e outros links importantes para você, na descrição do vídeo. E você que está novo aqui no canal, convido você a se inscrever, né? Acione o sino da notificação. Deixe um like, porque o teu like evangeliza, porque se você gostou, o seu like vai fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas, que talvez nunca o procurariam, mas que podem ser alcançadas pela palavra de Deus. E na mesma playlist, Primeiros Passos no Diário Espiritual, o primeiro vídeo ensina um método, tá bom? Então, você vai aprender comigo esse método maravilhoso. Na descrição do vídeo tem link para a compra do livro A Bíblia do Meu Dia a Dia. Baratinho o livro, simples, pequeno, mas poderoso. E todos os dias a gente tem vídeo. Então vamos fazer junto um diário espiritual? Vamos caminhar juntos? Tem muita gente que já caminha, tem experimentado a graça de ter a palavra de Deus todos os dias na mente e no coração, usando esse método maravilhoso que a Canção Nova tem desde os seus inícios, porque foi o Padre Jonas, fundador da nossa comunidade, quem trouxe para nós. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.